Mas a superação da filosofia moderna, na verdade, em Habermas, passa mais por uma readequação, um redimensionamento de algumas esferas. Você pode ver que ele não abandona o paradigma subjetivo moderno em termos de consciência moral. O que nós temos, no fundo, não é essa suspensão do mundo pelo sujeito, um mundo como preceptor de conhecimento e uma dimensão do paradigma linguístico como fundamental para essa compreensão. O que acontece com isso? Então, nós temos aqui, eu gostaria de destacar para vocês, um modelo de fundamentação moral pragmático universal. Essa é a grande questão. Se antes nós tínhamos um modelo de fundamentação moral basicamente universal e transcendental, agora há uma dimensão pragmática inerente a isso. Por quê? Porque a esfera discursiva, e nós podemos pegar a teoria dos atos de fala do Austin para comprovar isso, a esfera discursiva tem ou dispõe de uma face pragmática, que é uma face discursiva. Do Habermas aqui seria exatamente uma dimensão cotidiana. A esfera discursiva, o que ele chama de mundo da vida, o Lebenswelt, se faz presente exatamente em que momento? No momento da deliberação e da justificação, como ele vai dizer aqui, de normas ou de um conjunto de regras, normas de ação, não é um conjunto de normas de ação sobre o que nós consideramos correto. Então, há uma reconstrução do modelo kantiano de fundamentação da moral ao inserirmos um elemento pragmático à teoria deontológica kantiana. Como resultado, nós temos, então, a linguagem, ou a esfera linguística, como o médium, digamos assim, como o link através do qual nós estabelecemos sentido e validade ao mundo. Por isso que eu chamo a atenção do Husserl, porque o Husserl fala exatamente isso, que a relação consciência e mundo, nós atribuímos sentido ao mundo. O Habermas diz aqui, nós atribuímos sentido e validade. A ideia de validade é, nós validamos as normas de ação que nós consideramos como sendo as mais acertadas dentro da ética discursiva. Não é um processo isolado da consciência moral do agente, mas é um agente que é uma consciência moral imerso em um mundo discursivo. Nesse mundo discursivo, que é o mundo da linguagem, nós temos exatamente essa dimensão de fundamentação ou de justificação moral dentro de uma esfera linguística. Gostaria então de ver com vocês agora os 4 passos do que exigiria uma ética discursiva, que a ética discursiva ela vai ser deontológica, cognitivista, formalista e, o último termo, universalista. Gostaria de trabalhar cada um desses elementos com vocês agora. Então, nesses 4 itens, digamos assim, que a ética do discurso, características que a ética do discurso tem, a primeira dela é ela ser uma ética deontológica. O que nós temos como característica fundamental dentro desse modelo deontológico é imaginarmos o seguinte: não há, ou quando você observa a justificação da regra, o que justifica a norma de ação, não é o fim por ela, não é o fim que ela estabelece de um ponto de vista consequencialista, ou não interessa o fim que ela almeja em termos consequencialistas ou em termos teleológicos que justifica a regra moral. Então, a ideia por exemplo, a simples noção do não matar, ela é uma regra moral que vale não porque você irá ser preso, não é? Mas porque você viola exatamente a sua condição de universalização dessa norma de ação. Então, por exemplo, o que me impede de matar é a minha consciência moral de que matar é errado enquanto uma ideia de universalização. Eu não posso universalizar esse tipo de máximo, mas esse tipo de primazia deontológica vai dizer exatamente o quê? A norma de ação correta, ela é correta por si. Ou seja, ela é correta porque respeita esse princípio da universalização e não porque ela me leva a uma consequência trágica. Do tipo, olha, não vou matar uma pessoa porque eu serei preso. Vejam,
O motivo pelo qual eu não mato outra pessoa é o ser preso. Não quero ser preso. Então, o fim do não matar é exterior à própria norma de ação. Eu não mato com medo de ser preso. Então, não é porque eu não mato porque eu considero o ser humano como um fim em si mesmo. Eu deixo de fazê-lo exatamente por um fim exterior à própria norma da ação. Essa dinâmica que, em geral, você tem os grandes quadros da ética normativa como os modelos de teorias das virtudes, Aristóteles, MacIntyre, Tomás de Aquino, esse pessoal que vem com essa ética das virtudes centradas no agente. Você tem as chamadas éticas consequencialistas, que são os modelos utilitaristas como John Stuart Mill, Jeremy Bentham, todo esse pessoal. E você tem a chamada corrente dos deontologistas. Embora isso não seja um grande chavões, serve para identificar, por exemplo, que nessa corrente deontológica você tem, com Kant, não é, uma grande primazia dessa dimensão deontológica, esse caráter deontológico, que vai ser seguido por outros autores, tais como Habermas, Apel, todos esses autores discutem exatamente essa questão. Então, o caráter da ética do discurso é não ser um caráter consequencialista. A ética discursiva tem uma noção deontológica, um caráter deontológico de que as normas de ação são estabelecidas e estão justificadas e devem ser executadas a partir da própria ética do discurso, a justificação pelo discursivo e pela noção de universalização, e nada além disso. Uma segunda dimensão, e isso é extremamente interessante, que a ética discursiva habermasiana ela tem um traço cognitivista, ou seja, primeiro ponto, nós refutamos qualquer forma de ceticismo ético. Essa noção, o que o cético vai dizer, que no fundo não existe uma regra moral a qual todos nós deveríamos nos submeter. Esse tipo de regra moral que não deveria ter é a premissa que não deveria, a qual ninguém deveria se submeter, é a premissa do ceticismo ético. O ceticismo ético, no fundo, em resumo, ele parte da ideia de que o que existe, na verdade, são subjetivismos, ou juízos morais subjetivados, nem relativismo. O ceticismo ético é mais forte do que a própria noção de relativismo. Por quê? Porque ela vai dizer, no fundo, que não existe sequer, de um ponto de vista ético, um conjunto de regras mínimas, mesmo que contextualizadas, que todos devem obedecer. O ceticismo vai exemplificar exatamente a impossibilidade da adesão de regras morais de um ponto de vista universal. O cético vai dizer que isso não existe. Qual é o ponto para o Habermas? A ética discursiva não concorda, obviamente, com isso, porque a ética discursiva tem uma pretensão discursiva de universalização de normas de ação. Então, vejam, pela introdução do princípio da universalização, nós temos essa ponte necessária para garantir o acordo. Porque se antes com Kant nós tínhamos uma explicação monológica, a partir da dimensão do imperativo categórico, com Habermas nós temos uma explicação dialógica, ou seja, intersubjetiva, mediada pela linguagem. Com isso, se nós temos esse tipo de justificação, inclusive com Kant já é possível refutar o cético, mas em Habermas especificamente, nós temos a possibilidade de refutar o ceticismo ético na medida em que nós podemos distinguir juízos morais subjetivos em termos de corretos e errados. Existem juízos morais corretos e existem juízos morais errados. Se nós podemos fazer esse tipo de distinção, é correto ou é seguro nós dizermos que nós podemos estabelecer normas de ação com uma pretensão de universalidade. Então, nós teríamos nesse jogo, não é? Cognitivista habermasiano, nós teríamos proposições assertóricas do tipo constatativa, em que nós buscamos, na verdade, o que nós buscamos, na verdade, são
proposições assertóricas que promulguem ou que propõem a verdade enquanto existência do estado de coisas. Proposições assertóricas, isso é um problema de filosofia da linguagem, não é? São proposições constatativas, em que eu constato algo, e como ele diz aqui, como diria o próprio Wittgenstein, uma noção de estado de coisas no mundo. Quando a frase ou a minha proposição assertórica constatativa bate, digamos assim, combina com o que está no mundo, com o estado de coisas no mundo, nós tratamos isso em termos de verdade. Mas, para além disso, nós temos também proposições normativas, que elas são o quê? Regulativas e tratam exatamente do problema da validade. E essas proposições normativas são proposições não apenas sobre verdade, mas também sobre a correção das ações. Ou seja, significa o preenchimento das normas. A gente não se limita, leio aqui no texto que eu preparei, a dar expressão a atitudes afetivas ou de preferências do falante ou de atos. Nós temos, no fundo, com proposições normativas, um caráter que transcende a simples dimensão subjetiva. Logo, nesse ponto, não é? Nós iríamos além, e aqui eu cito para vocês, as teses não cognitivistas, do tipo do Stronson, por exemplo, na obra Liberdade e Ressentimento, que é uma dimensão mais emotivista, e todos os autores que seguem contemporaneamente uma linha de um ponto de vista metaético, por exemplo, das correntes expressivistas, Simon Blackburn, Michael Reed, etc. Isso é só um parênteses, não se preocupem que essas discussões não entram no ponto. O ponto todo é entender a dimensão cognitivista habermasiana como esse segundo elemento. Um terceiro elemento é o seguinte, então, ela é deontológica, cognitivista, e o terceiro elemento é que nós temos uma ética discursiva em termos formais. O que isso significa? Significa que o princípio U da universalização, ele é um acordo procedimental necessário. O que é o princípio U? O princípio U é a regra de argumentação. A regra de argumentação, ela quer dizer, ou por que ela é uma regra de argumentação? Porque ela quer dizer exatamente o seguinte: vamos entender que o acordo procedimental necessário vai nos levar inevitavelmente a estabelecermos normas de ação com um caráter universal. Se ele tem esse caráter universal, nós não podemos incorrer no problema do ceticismo ético. Por quê? Nós temos juízos morais que nós podemos tratar como certos ou errados. Essa dimensão formalista da teoria, ela é emprestada de Kant. Por quê? O formalismo, em termos de procedimento, ele permitiria, não é, que a justificação fosse dada dentro desse procedimento, desde que peguemos as nossas intuições básicas cotidianas e as transformemos em um aspecto mínimo, não é? No conteúdo a partir do qual o princípio da universalização conseguirá estabelecer a validade de determinadas normas de ação. Então, o que nós temos com isso? Nós temos, então, primeiro, o princípio da universalização e, segundo, o princípio do discurso, que é: não existe suposições básicas de éticas materiais do tipo eudaimonistas, por exemplo, que diriam de antemão o que nós poderíamos concordar ou não. Logo, nós teríamos duas questões fundamentais: uma esfera da validade deôntica das normas de ação. É isso que oferece a dimensão formalista. Uma esfera de validade deôntica das normas de ação, em que, de um lado, nós temos valores culturais que são relativos e, do outro lado, uma condição de moralidade do que seria universalmente válido. O que nós temos com isso? Habermas é um universalista do ponto de vista da justificação de normas. Por isso que ele está dizendo, valores culturais são relativos, porém as regras morais podem ser universais. Logo, valores morais relativos não valores culturais relativos não implicam em valores morais relativos. O que nós temos é uma universalização. Então, pessoal, nesse modelo formalista, nós temos então essa esfera da validade deôntica das normas de ação,
De um lado, universalmente válido, de outro lado, valores culturais. Com isso, a ética discursiva adquire um caráter extremamente importante, que é o quê? É o ponto de vista moral a partir do qual as nossas intuições cotidianas serão justificadas. Essa é a premissa fundamental. Só que a ética do discurso é imparcial em relação ao contexto. Esse é o formalismo da pressuposição habermasiana. Esse formalismo, ele tem a característica de ser um procedimento em que as intuições cotidianas são colocadas ali dentro e nós extraímos dela validade para determinadas normas de ação. Por outro lado, a ética do discurso é exatamente o ponto de vista moral. Vocês lembram quando eu fiz a comparação entre o chá de boldo, a explicação da minha avó e a explicação científica? Numa analogia, obviamente, bem grosseira, mais ou menos isso que a gente está fazendo. A gente está pegando intuições da vida cotidiana que não tem uma justificação muito forte e você diz, poxa, mas como que eu sei, então, qual dessas intuições da vida cotidiana devem se estabelecer e quais não devem? Essa é a pergunta básica. O Haber diz, olha, eu tenho aqui um procedimento, a minha ética do discurso, que tem o princípio da universalização e a pressuposição discursiva. Vamos pegar essas intuições cotidianas que você tem e não sabe por que elas são válidas e vamos testar elas. E quando a gente leva para a roda do discurso e tenta testar elas, aí a gente vê. A gente vê, olha, discursos de ódio, discurso que vai contra determinadas liberdades. Pode se estabelecer? Mas põe na roda do discurso. Vamos ver se vai resistir. Se resistir a esse ponto de vista moral, que é a ética discursiva, vamos embora, segue em frente. Agora, se você vê que discursos de ódio não se sustentam ou não podem ser universalizados, ou, melhor dizendo, os agentes que são sujeitos com consciência moral na roda do discurso não endossam discursos de ódio, você tem, então, muito claro que essa intuição de alguma pessoa na vida cotidiana em relação a discursos de ódio, discursos de preconceito racial, etc., não se sustentam. O que a gente faz com isso? Bom, se não está justificado de um ponto de vista moral, e a gente tem agora uma maneira de descobrir quais são as intuições cotidianas corretas, então a gente elimina essa intuição cotidiana do ponto de vista moral e assume uma outra intuição cotidiana. Essa é a dimensão formalista. Então nós temos questão deontológica, cognitivista, formalista e, por fim, uma dimensão universalista. Toda regra moral ou toda norma de ação que o Habermas vai buscar justificar tem exatamente como pressuposto. Primeiro, refutamos o ceticismo ético, mas também refutaremos em uma escala um pouco maior o chamado relativismo ético. O que é o relativismo ético? Os juízos morais são analisados a partir de padrões de racionalidade relativos ao ethos particular. Esse, no fundo, é o debate habermasiano com os comunitaristas. Durante a década de 80, houve uma grande discussão entre os chamados universalistas e comunitaristas. Do lado dos universalistas, que defendiam princípios universais e um aspecto mais amplo, nós tínhamos Habermas, Apple, no continente, no mundo americano, não é? Nós tínhamos especialmente John Rawls, Thomas Schelling, esse pessoal todo aí discutindo essas questões. O que o Habermas descobre? Ele diz, olha, nós, os universalistas, temos um grande ponto de divergência em relação aos chamados comunitaristas, que é o McIntyre, Michael Walzer, Michael Sandel. Esse pessoal defende que os juízos morais devem ser analisados dentro de padrões de racionalidade relativos ao ethos particular. Então, se a nossa comunidade, dentro do nosso ethos, da nossa dimensão, do nosso modus vivendi, nós temos um conjunto de regras, um padrão de racionalidade que diz que espancar mulheres adultas ou apedrejá-las até a morte é correto, esse tipo de juízo moral, esse tipo de padrão, ele é o padrão que vale porque ele está justificado dentro desse ethos particular. Então, por isso até retomo aqui a ideia de
de valores culturais relativos. Valores culturais relativos para o relativista levam a valores culturais relativos levam a valores morais também relativos. Então, se aqui a gente não tem problema nenhum em vermos mulheres andando com pouca roupa, digamos assim, de saia, biquíni, etc., todas essas coisas, em algum outro lugar, em algum outro ethos particular, vai existir problemas em relação a isso. A gente não quer que as nossas mulheres andem de mini saia. Por outro lado, eles vão ter regras em relação à conduta da mulher com as quais nós não pactuaremos. Então, você vê que há uma disputa de relativismo cultural que implica em relativismo moral, e nós temos diferentes conjuntos de regras. O que acontece? Habermas vai dizer, o relativismo ético, ele tem um problema, não há? Por quê? O relativismo ético leva exatamente à impossibilidade de nós entendermos no confronto, no choque de civilizações, no choque de culturas, entendermos qual é a regra que deve ser aplicada. Então, Habermas vai dizer, de novo, o meu modelo discursivo consegue dar conta disso. Por quê? A minha ética discursiva tem um padrão, um princípio de universalização que vai te levar a fazer exatamente isso. De um lado, nós teríamos, então, o princípio moral, o princípio de universalização, que é o espaço moral, é o que nos dá a condição abstrata para essa dimensão moral, e de outro lado nós teríamos exatamente a dimensão discursiva. A esfera transcendental é dada pelo princípio universal e a dimensão discursiva é dada pela condição pragmática. Essa junção entre o transcendental através do princípio da universalização e do pragmático através do princípio do discurso é o que formula a teoria discursiva habermasiana. Por isso que eu disse, ela pega elementos da teoria kantiana e adere em grande medida às teorias da linguagem, como a teoria do ato de fala do Austin, para discutir exatamente a dimensão pragmática da linguagem, para dizer que linguagem, ou inerente à linguagem, existe obviamente uma dimensão normativa, uma dimensão que nos inclinaria a. Então, essa dimensão, essas discussões transformam a ética habermasiana com quatro características. Transforma não, faz dela uma teoria com 4 características. Ela é deontológica, porque exatamente não é consequencialista e há uma primazia, digamos assim, do justo sobre o bom. Ela é cognitivista, então não cabe aqui nenhum tipo de ceticismo ético. Ela é formalista porque ela é vazia do ponto de vista de conteúdo e a gente insere o conteúdo nela, que são intuições morais cotidianas. Então, por isso que ela é universal também, que é a 4ª característica. Por quê? Se ela é formal, você pode aplicar, vamos dizer assim, a contextual e a histórica, você pode aplicar meter, digamos assim, qualquer conteúdo dentro da ética discursiva e de lá extrair normas de ação moralmente justificadas. Então, essa é uma pressuposição extremamente importante. O que nós temos com isso, não é? Habermas vai entender que há um problema fundamental aqui, que é onde a gente vai descobrir ou qual é o lugar transcendental onde o falante e o ouvinte se encontram. Quer dizer, a gente está falando de uma ética discursiva, mas a gente precisa entender aonde é que o falante, o ouvinte, ou os agentes com consciência moral se encontram para discutir. E o Habermas vai dizer, isso é dado no chamado mundo da vida, não é? Onde a gente poderia se relacionar em 3 aspectos. Então vejam, a ética do discurso habermasiano, ela tem todas essas condições, e ela é dada por uma obra mais tardia, na década de 90, que ele vai escrever, não é? Entre Fatos e Normas, quando ele vai discutir exatamente a discussão, ele vai discutir exatamente o ponto, entre o sistema, e aí ele faz uma análise sociológica para falar da racionalidade instrumental que permeia as nossas instituições, e de outro lado o que ele chama de Lebenswelt, que é o mundo da vida, o mundo no qual você estabelece as normas. Esse mundo da vida é o mundo da esfera discursiva.
E esse mundo da vida, que é o mundo da esfera discursiva, ele contemplaria exatamente 3 dimensões. Ele contemplaria a consciência moral, ou seja, o mundo subjetivo. Ele contemplaria, de outro lado, exatamente o mundo objetivo, que é o mundo onde o conhecimento se estabelece, através, e também, digamos assim, o mundo da vida permitiria uma dimensão de um mundo social, mediado pela linguagem. O Lebenswelt, o mundo da vida, é, no fundo, um espaço de mundo social. Por quê? É onde a ética discursiva acontece, é onde a dimensão discursiva se faz presente. Bom, pessoal, eu fiz essa apresentação do Habermas e eu gostaria de ler para vocês agora. Isso é o fechamento da aula, não é? Gostaria apenas de ler para vocês, então, um pequeno resumo que eu fiz, em que estão presentes todas essas discussões. Isso é só para a gente retomar os itens principais, não é? Então, deixa eu ler para vocês aqui. Jürgen Habermas, que nasceu em 1929, está vivo até hoje, por muitos considerado como um grande influente pensador social da segunda metade do século XX, elabora a chamada teoria do agir comunicativo e sua correlata a teoria discursiva do Estado Democrático do Direito, seguindo os moldes do programa interdisciplinar elaborado pela Escola de Frankfurt, fundada em 1924 por Horkheimer, Felix Weil e por Friedrich Pollock. Além disso, Habermas também se preocupa com o caráter emancipatório da filosofia, ou seja, sua herança marxista, através de uma transformação hermenêutico-pragmática da teoria crítica, concentrando-se nos diferentes âmbitos de fundamentação da teoria social e da epistemologia, ao mesmo tempo que oferece uma crítica ao modelo unilateral do pensamento cientificizante por relegar à razão apenas um caráter instrumental. Então, Habermas está querendo retomar aqui uma dimensão exatamente de razão prática. Sua contraposição a esse modelo surge na caracterização comunicativa da razão prática, ou seja, uma teoria discursiva com pretensões universalistas sobre ética que pode ser considerada a partir dos chamados princípio da universalização e princípio da ética do discurso. Leio para vocês. O princípio 1. Toda norma válida tem que preencher a condição de que as consequências e efeitos colaterais que previsivelmente resultam da sua observância universal para a satisfação dos interesses de todos os indivíduos e que possam ser aceitas sem coação por todos os concernidos. Então, a ideia é de aceitabilidade e justificação pelo princípio da universalização. O princípio D. Toda norma válida encontraria o assentimento de todos os concernidos se eles pudessem participar de um discurso prático. Então, esse é o resumo da ética discursiva habermasiana. Ele quer exatamente dar esse caráter. Habermas consegue, através do princípio U, resumir 3 premissas básicas na sua teoria: a condição cognitivista dos juízos morais, a noção de aceitabilidade universal das normas e o formalismo ou procedimentalismo da sua teoria em detrimento aos modelos de éticas materiais. Então, essas são 3 características, falta uma ainda. Some-se a isso o princípio D, cuja função é tornar conscientes de que U apenas exprime o conteúdo normativo de um processo de formação da vontade. Então, vejam só, nós temos aqui, pelo princípio U, nós temos a ideia cognitivista, só para colocar aqui, não é? A dimensão cognitivista, nós temos a dimensão formalista, exatamente, e o segundo ponto, a dimensão cognitivista, formalista e universalista. E a noção do princípio D vai nos oferecer esse caráter deontológico de uma justificação que passa pela esfera discursiva. Nesse sentido, some-se a isso o princípio D, cuja função é nos tornar conscientes de que o princípio U apenas exprime o conteúdo normativo de um processo de formação da vontade, ou de formação da consciência moral. Tais são os elementos centrais que compõem a base inicial da sua teoria. Nesse sentido,
A sua obra, Consciência Moral e Agir Comunicativo, precisa ser compreendida a partir da chamada guinada linguística pragmática formal que Habermas assume em seu projeto teórico. Dessa forma, a sua teoria se concentra em 4 elementos centrais. Isso é para resumir, digamos assim, a teoria habermasiana. Nós temos uma dimensão da teoria do agir comunicativo, ou seja, que envolve um conceito de sociedade integrado à teoria dos sistemas com a teoria da ação. Teoria do agir comunicativo que tece um conceito constitutivo de ação social orientada à intercompreensão, a dimensão dialógica da teoria. Uma teoria da sociedade, ontologia social, que desenvolve um conceito de sociedade integrado à teoria dos sistemas com a teoria, integrando a teoria dos sistemas com a teoria da ação, ou seja, o mundo sistêmico com o mundo da vida, de modo a distinguir e conjugar a esfera sistêmica e a esfera do mundo vivido. Terceiro ponto, uma teoria da racionalidade, afinal de contas, ele é herdeiro da teoria kantiana de uma noção de consciência moral, que elabora uma noção mais englobante de razão, com a consequente superação da perspectiva monológica da filosofia do sujeito moderna. Então, essa teoria da racionalidade ela vai além de uma mera dimensão de um solipsismo transcendental. E, por fim, uma teoria da modernidade que propõe uma nova leitura da dialética da racionalização social, pela qual se pode discernir os fenômenos patológicos a fim de contribuir para um redirecionamento, em vez de um mero abandono do projeto da modernidade. Então, com isso, pessoal, eu só gostaria de encerrar aqui, exatamente apresentar um pequeno resumo do modo como Habermas vai estabelecer essa relação. Então, ele tem toda a herança da escola de Frankfurt, mas a isso, some-se a isso, não é? Algumas características extremamente particulares da sua teoria, que são esses vários elementos que vão compor a sua dinâmica fundamental. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero assim, que vocês possam acompanhar esses passos. Habermas é extremamente complexo. Eu nem vou passar para o pessoal chama de segundo Habermas, ou terceiro Habermas, para discutir outros pontos. Ele tem muita coisa mais interessante a respeito disso. Mas a ideia é vocês terem uma noção introdutória de como Habermas tem uma ética discursiva e como, a um só tempo, ele consegue dialogar com tantas esferas, com pessoas da linguagem, pessoas da filosofia analítica, psicologia, sociologia, enfim, como ele consegue ser um grande aglutinador, digamos assim, de vertentes filosóficas, sociológicas, históricas, em um pensamento extremamente original, complexo, não é? E ao mesmo tempo tão interessante de ser estudado. Espero que vocês tenham uma boa semana e a gente se encontra, tá bom, pessoal? Até mais para vocês, tchau, tchau.